Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 18. Perspectiva isométrica. Desenhando peças no plano, etapa 2. Ou seja, vamos dar uma sequência de exemplos a mais nessa etapa 2 de traçados de peças em perspectiva isométrica. Ok? Vamos lá. Perspectiva isométrica. Bom, você já deve ter visto essa tela aparecer em outras aulas anteriores, ok? Bom, ela vai sempre aparecer quando analisarmos esse assunto, perspectiva isométrica, para fixar em nossa memória o que vem a ser perspectiva isométrica, ok? Vamos lá. Perspectiva isométrica é aquela onde se representa ou se projeta uma peça em VG, verdadeira grandeza, ou seja, uma peça com suas medidas reais, sob 3 eixos no PPO, plano de projeção ortogonal, em harmonia com suas arestas paralelas entre si, ok? Vejamos abaixo aí, PH, plano horizontal. Bom, vamos traçar os 3 eixos principais, observe. Vou marcar um ponto qualquer, ok? Chamei de ponto 1. Vou levantar uma reta perpendicular, ok? Isso aí vai ser o eixo A da altura. Do lado direito e esquerdo vou colocar 30 graus em cada lado, certo? Vou formar um ângulo ao lado direito de 30 graus, onde terei o eixo Y da profundidade da peça, ok? Encontrei os pontos 2 e 3, ok? E lado esquerdo vou traçar um outro eixo a 30 graus também do PH, certo? E chamarei de eixo X, ou seja, o eixo da largura da peça, certo? Então observe, sobre o PH plano horizontal, tracei um eixo vertical chamado eixo A da altura. Do lado direito, tracei um eixo inclinado a 30 graus, que chamei de Y, eixo da profundidade. E do lado esquerdo, tracei um outro eixo chamado eixo X, que é o eixo da largura, ok? Então todas as nossas peças em perspectiva isométrica serão traçadas ou desenvolvidas sobre esses 3 eixos, ok? Vamos lá. Aí tem a nossa cota, ou seja, cotei a peça que eu vou projetar sobre eles, e agora vai surgir a nossa peça em perspectiva isométrica, o nosso cubo aí, certo? Bom, então da agora para frente vamos traçar nossas peças exatamente assim, sobre esses 3 eixos. Dê uma recordada lá na aula 15, o que é geometria descritiva, para você relembrar melhor esses assuntos, ok? Vamos agora traçar peças. Vamos lá. Perspectiva isométrica. Atividades: traçar um sólido conforme croquis ou croquis abaixo, dados ou dadas, suas medidas: altura A igual a 8,5 centímetros, largura X igual a 3,5 centímetros e a profundidade Y igual a 9,5 centímetros, passo a passo. Bom, está aí o croquis do lado esquerdo abaixo, ele deu a vista lateral de uma peça. Bom, primeira coisa que você tem que fazer é fazer o bloco principal sobre os 3 eixos já conhecidos, o eixo da altura, o eixo da largura e o eixo da profundidade Y, ok? Sobre o PH plano horizontal entre 30 graus. Então vamos lá, qual o valor total da altura da peça que ele disse? A igual a 8,5 centímetros. Então jogo sobre o eixo A da altura a partir do ponto 1, 8,5 centímetros, e contei o ponto 2, certo? Bom, qual o valor da largura da peça? X igual a 3,5 centímetros. Então, sobre o eixo X, a partir do ponto 1, eu marco 3,5 centímetros e acho o ponto 3, certo? E qual o valor da profundidade? Y igual a 9,5 centímetros. Sobre o eixo Y da profundidade, a partir do ponto 1, eu marco 9,5 centímetros e encontrei o ponto 4. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu tenho minhas 3 medidas principais. Vou fechar meu bloco principal. Tudo que é vertical, paralelos ao lado A da altura, ou seja, o eixo A da altura, ao lado 1, 2, certo? E tudo que é
paralelo à largura, paralelos ao lado 1, 3. E tudo que é paralelos à profundidade, paralelos ao lado 1, 4, certo? Então vejamos, paralelos ao lado 1, 2. Eu tenho duas paralelas, observe, uma no ponto 3, essa altura é paralela ao lado 1, 2, e outra no ponto 4, que também é paralela ao lado 1, 2, certo? Eu preciso achar uma quarta paralela lá no fundo para fechar meu bloco principal. Como fazer? Eu vou traçar uma semi-reta saindo do ponto 3, paralela ao lado 1, 4. Observe, uma semi-reta saindo do ponto 3, paralela ao lado 1, 4, certo? Eu vou traçar uma segunda semi-reta paralela ao lado 1, 3, saindo do ponto 4. Ou seja, uma semi-reta saindo do ponto 4, paralela ao lado 1, 3. Encontrei lá o ponto 5, que é a interseção das duas semi-retas. Pronto, agora eu vou levantar uma perpendicular naquele ponto 5, que será uma outra altura paralela ao lado 1, 2. Observe, já tenho agora 4 alturas. Vou fechar meu bloco principal. Ou seja, vou traçar um lado paralelo ao lado 1, 4, saindo do ponto 2. Observe, encontrei o ponto 6. Então esse lado 2, 6 é paralelo ao lado 1, 4, certo? Pronto, agora eu vou traçar um outro lado paralelo a esse lado 2, 6, lá no fundo, e vou encontrar mais dois pontos, 7 e 8. Observe, esse lado 7 e 8 é paralelo ao lado 2, 6, certo? Agora eu vou ligar o ponto 2 ao ponto 7, que é um lado paralelo ao lado 1, 3, e vou ligar o ponto 6 ao ponto 8, que é também paralelo ao lado 5, 4, certo? Observe que esses lados todos são paralelos entre si, certo? Agora vamos analisar o nosso croquis, que ele colocou uma vista lateral. A vista lateral, ela está sempre sob o eixo X, certo? Então observe, nessa altura principal do ponto 1, 2, ou seja, esse lado 1, 2, eu vou definir essas três medidas. A partir do ponto 2 eu marco para baixo 1,5 centímetros, depois marco 3 centímetros. Observe, a partir do ponto 2 para baixo, 1,5 centímetro, certo? E depois marco 3 centímetros. Observe. Ponto. Então defini aí, do ponto 2 para baixo, 1,5 centímetro, encontrei o ponto 9. E a partir do ponto 9, 3 centímetros para baixo, encontrei o ponto 10, certo? Ok? Então vejamos, olha o croquis do lado. Então a partir do ponto 2 eu baixei aí 1,5 centímetros, encontrei o ponto 9. E depois a partir do ponto 9 medi aí 3 centímetros, encontrei o ponto 10, certo? Sobre esses dois pontos, 9 e 10, eu vou traçar duas paralelas ao lado 2, 6. Observe, vou traçar um lado paralelo ao lado 2, 6 e vou parar no ponto 9, certo? Observe, encontrei o ponto 11, certo? E vou traçar uma outra paralela a esse lado 9, 11, e vou parar no ponto 10 e vou encontrar lá adiante o ponto 12. Então eu tracei mais duas paralelas, ou seja, dois lados paralelos ao lado 2, 6, certo? Agora esse intervalo entre o ponto 9 e 10 e 11 e 12, eu vou traçar duas falsas elipses, que será um assunto estudado mais adiante. O momento agora não dá para a gente analisar, porque é um pouco complexo. Então vou traçar duas falsas elipses nesse espaço entre 9 e 10 e 11 e 12. Vejamos. Pronto. Fechei nosso trabalho. Eu vou apagar esse intervalo agora entre o 9 e 10 e 11 e 12. Está aí minha peça concluída. Certo? Vou apagar os detalhes que eu não quero e vou dar a arte final. Vejamos a seguir. Vamos lá. Perspectiva isométrica. Atividades. Conclusão do desenho projetado anteriormente do sólido irregular dados com suas medidas cotadas conforme croquis ou croquis. Observamos bem um detalhe do croquis com um corte circular. Esse assunto chama-se falsa elipse, que estudaremos a seguir, certo? Vou dar um acabamento em nossa peça, certo? Tirar a parte transparente e vou fechar meu trabalho com a arte final. Vejamos. Pronto, está aí nossa peça concluída, ok? Vamos para uma outra peça um pouco mais complexa ao pouco. Nesse momento, nós já estamos com o nosso raciocínio bem avançado, nossos estudos bem apurados, então entenderemos pequenos detalhes a seguir, certo? Vamos lá, vamos para a próxima peça.
Perspectiva isométrica. Atividades. Como desenhar ou projetar um prisma de base quadrada, observe, quadrada, dados ou dadas suas medidas. Altura A igual a 7,5 centímetros, largura X igual a 3,0 centímetros, com seu furo circular de fora a fora, entre suas bases, passo a passo. Exemplo, o que ele quer dizer? Primeiro, ele não deu a profundidade. Subentende-se que é 3,0 centímetros, porque trata-se de uma base quadrada, certo? Quando ele fala aqui, furo circular de fora a fora, vamos vazar esse prisma de uma base a outra de fora a fora, certo? Vamos fazer um furo, perfurar de fora a fora, certo? Vejamos como fazer. Primeira coisa, fechar o seu bloco principal sempre. Qual o valor da altura principal dessa peça? 7,5 centímetros. Então, sob o eixo da altura, a partir do ponto 1, marcaremos 7,5 centímetros. Encontrei o ponto 2. Qual o valor da largura? X igual a 3,0 centímetros. Sobre o eixo X, a partir do ponto 1, marcaremos 3,0 centímetros. Encontrei o ponto 3. Sobre o eixo da profundidade Y, marcaremos também a partir do ponto 1, 3,0 centímetros. Encontraremos o ponto 4. Subentende-se que é a mesma medida, porque trata-se de uma base quadrada, certo? Observe agora, tudo que é vertical, paralelos ao lado 1, 2. E tudo que é relacionado com o lado, paralelos ao lado 1, 3. E tudo que é paralelos relacionado com o lado da profundidade, paralelos ao lado 1, 4, ok? Vejamos, paralelas ao lado 1, 2. Observe que ao da altura principal tem uma no ponto 3, e tem outra no ponto 4, certo? Pronto. Agora eu vou traçar a primeira base inferior, para me dar uma direção normal, que seria aquelas semi-retas dos exercícios passados. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar um lado paralelo ao lado 1, 4, saindo do ponto 3. Observe, seria uma semi-reta. Olha lá. Paralela ao lado 1, 4. Uma semi-reta saindo do ponto 3. Vou traçar uma outra semi-reta saindo do ponto 4, paralela ao lado 1, 3. Observe. Encontrei lá o ponto 5. Essas duas semi-retas são paralelas, uma a 3, 5, paralela ao lado 1, 4, e a 5, 4, paralela a 1, 3, certo? Ele formará os lados lá que a gente não enxerga direito, os lados transparentes, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou traçar aí no meio desse losango, certo? Ele dá uma ideia de losango, mas é um quadrado em si, porque está em perspectiva, uma falsa elipse. Observe, entre esses lados 1, 3, 1, 4, 4, 5 e 5, 3. Observe, vou traçar uma falsa elipse, certo? Essa falsa elipse tem suas medidas, ela tem dois eixos, o eixo maior e o eixo menor. Vejamos, olha lá, o eixo menor mede 1,5 centímetros, e o eixo maior mede 2 centímetros, certo? Bom, já tenho aí a base inferior do meu prisma de base quadrada, certo? O que é que eu vou fazer agora? Vou traçar a base superior, ou seja, vou traçar um lado paralelo ao lado 1, 3, saindo do ponto 2. Vejamos. Encontrei o ponto 6. Então, esse lado 2, 6, ele é paralelo ao lado 1, 3, certo? Vou traçar um outro lado paralelo ao lado 1, 4, saindo do ponto 2 também. Observe, esse lado 2, 7 é paralelo ao lado 1, 4, certo? Vou fechar lá em cima agora a parte da base superior. Ou seja, vou traçar um lado paralelo ao lado 2, 7, saindo do ponto 6. Vejamos. Encontrei o ponto 8, certo? E vou ligar o ponto 8 ao ponto 7. Que é um lado paralelo ao lado 2, 6. Já tem uma base superior também agora. O que é que eu vou fazer? Traçar minha falsa elipse no centro desse losango em perspectiva, que na realidade é um quadrado. Vejamos. Está aí minha falsa elipse da base superior. Vou tirar as medidas dos eixos, colocar ao lado. Ou seja, o eixo menor mede 1,5 centímetros e o eixo maior 2 centímetros, ok? Pronto. Vou traçar agora minhas duas paralelas internas, paralelas entre si, aos lados 4 e 7 e 3 e 6. Vejamos.
duas paralelas, deu ideia de vazamento, quer dizer, eu estou vazando o nosso prisma, ok? Então é isso aí. Vou dar um acabamento final e vejamos como fica ela no fim, certo? Nossa arte final. Vamos lá. Perspectiva isométrica. Atividades. Conclusão do desenho projetado há poucos do prisma de base quadrada com furo circular em suas bases em falsa elipse, dados suas medidas. Exemplo, observe, está nosso prisma aí, todo traçado. Eu vou dar um acabamento de fora a fora e vou pintar essa peça na arte final. Como arte final, vejamos. Coloquei os números e vou concluir o nosso trabalho agora, ok? Vejamos. Está é nosso prisma. Bom, espero que tenham gostado da aula. Ficamos por aqui. Estudem bem para entender melhor esses assuntos, ok? Falsa elipse será o nosso próximo assunto a seguir. Vamos lá. Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!